Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Vamos fazer a revisão para os 6 pontos da prova de domingo na matéria Direito do Trabalho. As provas da FGV, nos últimos exames, desde o exame 10 para cá, elas têm tido o mesmo comportamento. Atualidades, estabilidade, jornada, salário e, digamos assim, uma quinta e uma sexta questão varia entre contrato e terceirização, sucessão, enfim. Essas outras 4 aqui estão sempre presentes. Jornada, salário, estabilidade e atualidade. Então, a gente vai focar basicamente nessas que devem ser as questões a considerar as provas anteriores, ok? Vamos começar com as estabilidades, porque teve provas, inclusive, que nós tivemos mais de uma questão relacionada à estabilidade. Estabilidade de gestante, vamos começar pela gestante. A gestante ela é estável desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É a única estabilidade que se confirma no aviso prévio. Hoje, o aviso prévio no Brasil, ele varia de 30 a 90 dias, né? Como é que a gente sabe isso? Para quem tem menos de 1 ano, a pessoa tem 30 dias de aviso. 1 ano, 33 dias. 2 anos, 36. A cada novo ano completo, eu tenho mais 3 dias. A partir de 20 anos de contrato, a pessoa já tem 90 dias, que é o prazo máximo. Então, a mulher foi dispensada sem justa causa e nesta projeção do contrato, que vai ser de 30 a 90 dias, ela tem a confirmação de que está grávida. Muito bem. Se ela tem o exame que confirma a gravidez, ela está estável, portanto, deve retornar ao trabalho. Este retorno é o efeito ex tunc da lei. O ato da dispensa injusta dela é um ato nulo de pleno direito, porque era proibido por lei. E o efeito ex tunc é tecnicamente chamado de reintegração. Reintegra, paga os salários, recolhe FGTS, recolhe INSS e computa aquele tempo como tempo efetivamente trabalhado. Ok. Ainda é a única estabilidade, além de ser a única estabilidade adquirida em aviso prévio, ela é a única estabilidade que se transmite. Porque se a mãe falecer, a pessoa que assumir aquela criança, que nem precisa ser parente, mas a pessoa que obtiver guarda para fins de adoção ou a própria adoção daquela criança, vai ter a estabilidade assegurada também. Imagina que é outro empregador, outra relação de emprego, mas essa pessoa vai ter essa estabilidade através de uma lei complementar recente, que é a Lei Complementar 146, ainda não cobrada em exame de ordem, tá? A estabilidade no aviso prévio já foi cobrada. Um terceiro aspecto diferente da estabilidade gestacional é o fato dela existir em todos os contratos de trabalho. Ah, o contrato é por prazo determinado. Vamos lembrar o que é contrato por prazo determinado. Contrato por prazo determinado só existe para empresa transitória ou serviço transitório, por até 2 anos. Ou ainda, numa terceira situação, que é o contrato de experiência, por até 90 dias. Em qualquer destes contratos, a mulher vai ter assegurada a estabilidade gestacional. Ok, e não são só nesses, porque a mulher pode ser temporária. O que é temporário? Temporário é obrigatoriamente terceirizado. Não confunde contrato a prazo, que é uma relação bilateral, com o contrato de temporário, que é uma relação trilateral. No contrato temporário eu tenho empresa tomadora de serviços, empresa terceirizada e o empregado da empresa terceirizada, que neste exemplo de agora eu estou falando de um temporário, mas poderia ser temporário, conservação e limpeza, atividade meio e ainda vigilância. A vigilância entra também, vigilância, lembrando, tem que ter autorização da Polícia Federal para a empresa funcionar e treinamento pela Polícia Federal para os vigilantes. Qualquer circunstância dessa de terceirização também assegura a estabilidade gestacional à mulher que tem a confirmação da gravidez. Se a OAB exagerar e ir para uma recente posição de alguns tribunais e pedir um único contrato que talvez a estabilidade gestacional não aconteça, marquem aprendiz, tá? Porque é a remotíssima possibilidade da aprendiz não ter a estabilidade gestacional, ok? Então, a estabilidade gestacional já está assegurada também em contrato de experiência e em qualquer contrato a prazo. Falando em contrato de trabalho, a gente também precisa lembrar que
contrato de trabalho não é para a relação de trabalho. Contrato de trabalho é para a relação de emprego. Relação de emprego é entre empregado e empregador. Relação de emprego é o objeto do direito do trabalho. Relação de trabalho não tem direito do trabalho. Relação de emprego tem direito do trabalho. E relação de emprego decorre obrigatoriamente de um contrato de trabalho, que por forma pode ser expresso escrito, expresso verbal ou tácito. E por prazo pode ser, em regra, indeterminado, por exceção, determinado. Exceção restrita a 3 condições: empresa transitória, serviço transitório ou experiência. Estes contratos por prazo determinado só podem ser prorrogados uma única vez, dentro do limite. Eles não podem ser prorrogados mais de uma vez. Evidentemente que se ele for contratado por todo o tempo dele, se eu já contrato o peão por 90 dias em experiência, eu não posso mais prorrogar por mais 90, porque eu já estourei o tempo. Para eu aproveitar o tempo inteiro, eu tenho que contratar 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias. E estes contratos também, eles não podem ser sequenciais. Eu não posso fazer um contrato a prazo com uma pessoa de 2 anos, dizer para ela, fique em casa um mês, volta de novo e faço mais 2 anos com essa pessoa. Sucessivos contratos a prazo não existem. A pessoa tem que ter contrato, se é sucessivo, na verdade, tem que ser sem prazo e não com prazo. Porque se é sucessivo, nem a empresa é transitória, nem o serviço é transitório. E estes contratos sucessivos a prazo têm 2 exceções que permitem a existência deles. Que exceções são essas? Para atender a realização de certo acontecimento, eu posso contratar sucessivamente a mesma pessoa. Exemplo disso, vendedora em shopping, empacotador em shopping. Eu atendo o evento Natal, eu atendo o evento Dia das Mães, eu atendo o evento Dia dos Namorados, eu contrato a mesma vendedora e não pega nada. Sempre em contrato a prazo. Ou nos hotéis, eu contrato a mesma camareira para atender as altas estações, alta temporada que eu tenho um movimento maior no meu hotel. Ok? Não sendo essas 2 situações, eu não posso. Há ainda a situação do serviço ser específico. Só aquela pessoa sabe fazer. Um exemplo clássico disso é a contratação que a gente faz de técnico estrangeiro. Eu compro máquina no Brasil para fabricar uma série de coisas, mas eu não sei consertar a máquina quando ela quebra. Aí eu contrato o técnico estrangeiro para fazer o conserto da máquina. Eu contrato esse técnico estrangeiro agora, em dezembro, ele vem, conserta a máquina. Lá em fevereiro a máquina quebra de novo. Eu contrato o mesmo técnico, porque só ele sabe fazer o conserto daquela máquina. Ok? Qualquer contrato de trabalho, estabilidade gestacional. Qualquer. Um outro estável que tem esta mesma circunstância de existir em qualquer contrato de trabalho é o acidente de trabalho. Sujeito que sofre acidente de trabalho. Quando ele está trabalhando, é muito fácil da gente perceber. Ele está trabalhando, quando ele sofre acidente, os 15 primeiros dias a empresa paga, isto, se a empresa paga, se ela paga salário, recolhe INSS, isto é interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia, quem vai pagar é a Previdência Social, isto é suspensão do contrato de trabalho. Muito bem. O contrato é suspenso, o caboclo entra na caixa. Quando ele sai da caixa, que ele retorna para o seu local de trabalho, aí sim ele tem a estabilidade por 12 meses. Quem tem a estabilidade por 12 meses? Qualquer doente? Não. Apenas o cara que sofre doença ocupacional. Doença que derive da relação de trabalho. Como é que eu vou saber se a doença é ocupacional? Simples. O CID da doença tem que estar catalogado para aquela função. Pessoas que fazem aquela função podem ter essas e essas e essas doenças como doença ocupacional. Então, um sujeito que é motorista, por exemplo, pode ficar surdo. Então, se eu tenho uma audiometria que acusa uma surdez no motorista, esta doença é ocupacional. Porque o motorista pode ficar surdo pela própria atividade dele. Ou trabalha numa fábrica com muitas máquinas ligadas, com algum nível de ruído acima de 85 decibéis. Esse cara também pode ficar surdo. Então, se ele ficar surdo, esta surdez é ocupacional. Então, foi doença ocupacional, o sujeito vai ter estabilidade de 12 meses. O problema é que nem sempre a doença ocupacional ela é reconhecida durante a vigência do contrato de trabalho. Porque o caboclo está trabalhando e ele não sabe que está doente.
Ele é mandado embora, aí ele vai procurar médico. Procura médico daqui, médico de lá, e aí o médico diz, mas o que você tem, você ganhou lá no seu trabalho. Ele já saiu do emprego. Se ele estiver dentro do prazo prescricional de 2 anos para propor ação trabalhista, ele entra com a ação trabalhista e o juiz do trabalho, ao reconhecer que aquela doença é ocupacional, determina a reintegração daquele cara. Se não reintegra, se não for possível reintegrar, vai ter que pagar a indenização dos 12 meses de salário do caboclo. Beleza. Aí saímos do acidente de trabalho e vamos agora para a categoria dos superestáveis. Quais são os superestáveis? Existem estabilidades que são absolutas. O decenal, que é o sujeito que foi admitido até 4 de outubro de 1978, sem opção pelo FGTS, que conta com 10 anos de vínculo de emprego sem recolhimento de FGTS, esse sujeito, chamado decenal, ele só tem início à estabilidade, ele não tem fim. É por isso que eu chamo de superestáveis. A maioria dos estáveis, como eu falei agora, da gestante do acidente de trabalho, gestante até o 5º mês após o parto, acidente de trabalho por 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. A maioria dos estáveis no Brasil, eles são estáveis por um período. Os superestáveis, ou estáveis absolutos, não têm período. Eles só têm começo de estabilidade. E a estabilidade deve ir até que eles aposentem ou morram trabalhando. Até que aposentem ou morram, porque eles não podem ser dispensados. O decenal ainda existe trabalhando no Brasil, tá? Em alguns locais, inclusive na própria Petrobras e na Eletropaulo também. Na nossa Eletropaulo aqui em São Paulo. Ok. Além do decenal, tem um outro. E esse é mais recente e já caiu na prova mais de uma vez, tá? Eles não cansam de perguntar, já caiu de diversas formas. Foi uma estabilidade instituída pela súmula 443 de 24 de setembro de 2012. O que é esta estabilidade? Toda vez que eu provo que a dispensa da pessoa é uma dispensa discriminatória, essa pessoa tem direito de voltar. Como é caracterizada essa dispensa discriminatória? A súmula fala em portadores de HIV ou portador de qualquer doença que cause discriminação. Então, o sujeito tem uma doença e ele é discriminado por ter aquela doença. Ele não pode ser dispensado. A OAB já cobrou em uma das provas que o cara foi dispensado porque ele estava com 60 anos de idade. E ele invocou, e a resposta que a FGV deu foi, está estável, tem que reintegrar. Porque ele só foi dispensado porque atingiu a idade de 60 anos. Então, esta estabilidade da realidade, ela é o seguinte, eu fui discriminado. Ela é muito mais evidente quando a pessoa tem uma doença, uma sequela qualquer, que causa aquele constrangimento, né? Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em esclerose múltipla, em AIDS, em Alzheimer, Parkinson, que são doenças que têm uma aparência que para algumas pessoas causa discriminação, né? A ignorância pode, inclusive, causar a loucura de achar que pega, né? Então, se esse tipo de doença, o cara volta fácil, fácil, fácil. E não confunda o portador de HIV com aidético. Porque eu poderia ser portador de HIV, que portador de HIV não tem nenhuma aparência. O aidético é que tem aquela aparência mais debilitada, tá? Com a saúde mais debilitada. Portador de HIV é uma pessoa com aparência saudável. Pode portar HIV. Provou que porta HIV e foi dispensado por isso, reintegra, tá? Agora vamos para a categoria dos eleitos. Tem uma galera que é estável porque foi eleito. Eleito para quê? Para a representação de trabalhador. Eleito como titular ou suplente. Titular ou suplente é estável. Até quando? Sempre até 1 ano após a extinção do mandato. Quem? Eleitos como representantes trabalhadores na condição de titular ou suplente até 1 ano após a extinção do mandato, gozam de estabilidade. Quem? Vou unir 2 que são primos. Membro do Conselho Curador do FGTS e membro do Conselho Nacional da Previdência Social, estáveis desde a nomeação, por 2 anos de mandato, com direito a uma recondução, então fica mais 2 anos, até 1 ano após a extinção do mandato. Vou unir mais 2. Membro da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e membro da CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Membro de CIPA e membro de CCP
estáveis desde o registro da candidatura até um ano após o mandato de 1 ano, com direito a uma recondução. Então, o cara fica 1 ano mais 1 ano. CIPA e CIP-CCP tem uma particularidade. São comissões paritárias. Metade é eleita, metade é indicada pelo patrão. Só os eleitos são estáveis. Os indicados não são estáveis. E por esta razão, o presidente da CIPA e o presidente da CCP não é estável, porque ele é indicado pelo empregador. O vice-presidente é estável, porque este é eleito. Último estável a falar para vocês. Dirigente sindical. Esse caboclo é o caboclo que tem mais proteção. Começa que ele é o único que está no capítulo garantia constitucional, porque ele está no artigo 8º. Artigo 8º da Constituição brasileira. O que é o dirigente sindical? O dirigente sindical ele é eleito como representação do seu trabalhador para representar aquela categoria naquela base territorial. Muito que bem. São 7 titulares e 7 suplentes. Até 7 titulares e até 7 suplentes. É uma estabilidade que exige que o sindicato notifique o empregador quando na vigência do contrato de trabalho. Não é 24 horas como foi no passado. Tem que notificar na vigência do contrato de trabalho. Notificou na vigência do contrato de trabalho, o caboclo está estável. Beleza. Dirigente sindical, além de ter particularidade de ter que ter essa comunicação, o início é igual à CIPA, desde o registro da candidatura. O fim é igual para todos eleitos, até 1 ano. O que é diferente? O mandato. O mandato que são 3 anos para dirigente sindical. Mínimo. Tem sindicatos que tem mandato de 4 anos ou 5 anos, mas mínimo 3 anos, porque isso está na CLT. Ok? Muito que bem. De todos os estáveis, o único que reintegra por liminar é o dirigente sindical. Único. Os demais podem reintegrar por tutela antecipada. De todos os estáveis, os únicos que têm indenização em dobro são os superestáveis, decenal e discriminados. Decenal e discriminado ou reintegra ou indeniza em dobro. Beleza? Fechou a estabilidade, vamos aos outros 2 pontos que eu penso que está na tua prova, que tem a ver com salário e jornada. Vamos começar com salário e remuneração? Qual é a diferença de remuneração para salário? Gorjeta. Gorjeta somada a salário é remuneração. Então, se a prova falar para vocês de gorjeta, ela está falando de remuneração. Remuneração é a base de cálculo para recolhimento de FGTS. FGTS, grava remuneração, FGTS. O que significa dizer que tem FGTS sobre gorjeta. Ok. Então, eu já sei que remuneração é o salário mais as gorjetas pagas pelo empregador ou por terceiro. E o que é salário? Salário é a soma de uma porrada de coisa. Salário não é uma coisa só. Aquela uma coisa que a gente pensa que é salário é o mínimo ajustado entre o patrão e o peão. Eu ajusto minimamente quando? Esse mínimo pode ser piso de categoria, salário normativo, salário mínimo, olha quanto, e salário profissional. Salário profissional é lei federal, piso de categoria é norma coletiva, salário normativo é sentença normativa proferida em dissídio coletivo, e salário mínimo é o basicão para o Brasil inteiro. Então, o mínimo ajustado já pode ser de 4 formas, mas é salário também. Comissões é salário, gratificação ajustada é salário, abono é salário, adicional noturno é salário, adicional de salubridade é salário, adicional de periculosidade é salário, adicional de transferência é salário, adicional por tempo de serviço é salário, diárias é salário e tudo mais que eu pague de forma habitual e como contraprestação pelo serviço prestado. Vai ser salário. De todas essas parcelas salariais que se somam, então a gente tem que entender que salário é gordinho, porque ele vai somando, somando, somando. De todas essas parcelas salariais, destaque para comissões, que a OAB adora. O que é que ela quer saber para ti de comissão? O vendedor fez a venda, o comprador não pagou pela venda. Tem direito de receber comissão? Sim. Vendeu, tem direito de receber comissão. Vendedor fez a venda parcelada, comissão é parcelada? Sim. Foi dispensado, ainda tinha comissões a receber, tem que quitar? Sim. Então, o que ele tinha para receber no futuro, ele tem que receber no momento da rescisão contratual.
Comissão também é salário e é salário variável. Justamente porque, por depender da venda, num mês eu ganho tanto, no outro mês outro tanto, no outro mês outro tanto. E por essa particularidade, a comissão exige média. Eu tenho que apurar a média das comissões para poder pagar 13º, férias e até mesmo aviso prévio se eu quiser mandar esse empregado embora, tá? Porque, ó, entra, tudo que for salário, entra para pagamento de aviso prévio. Tudo. Então, comissão, fechou. Outro detalhe, diárias e ajuda de custos, diárias e ajudas de custo. Só é salário se significar mais de 50% do que o caboclo ganha como salário base. Ah, é mais de 50%? Então é salário, tá? Outro detalhe, sabe os adicionais? Noturno de transferência, salubridade e periculosidade? Esses adicionais são os únicos que podem sair do salário. Tudo que eu pago como salário nunca mais sai, mas o adicional eu posso sair, tá? Eu tiro se a circunstância geradora do adicional não existir mais. Adicional noturno, mínimo de 20% para urbano e doméstico e 25% para rural, eu pago enquanto a pessoa trabalha à noite. Passou por dia, perde. Adicional de transferência, mínimo de 25%, eu pago enquanto a pessoa está transferida provisoriamente. Voltou para o seu local de origem, perde. Adicional de salubridade, insalubridade que eu pago em grau mínimo, médio ou máximo, 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, eu só pago enquanto a pessoa está em condições insalubres. Adicional de periculosidade, que é 30% do salário base, exceto eletricitário, que tem 30% sobre tudo, eu pago enquanto a pessoa está com risco de morrer por explosão, ou é vigilante, trabalha armado, ou trabalha em motocicleta. Então, ou o caboclo explode, enterra caixão com vento dentro, porque ele explodiu, ou ele morreu a bala, ou ele morreu com os miolos espalhados pelo chão, porque ele trabalha com motocicleta. Aí ele ganha 30% do salário base dele, ok? Isso é periculosidade. A insalubridade, ele não morre. Ele é uma morte, assim, homeopática. Ele vai morrendo aos poucos, porque ele fica pouco doente, médio doente, muito doente, mas não morre rápido. Ele vai sofrer, 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 por isso ele ganha sob o salário mínimo, ok? Tudo isso é o salário. Só que eu posso dar bem como salário também. Bens. Eu vou dar bens como salário para o empregado. Isso eu contrato com o empregado. Eu posso dizer para ele o seguinte, ó. Eu, empregado, dizer, você me paga pouco, mas paga todas as minhas despesas. Eu sempre digo isso em sala de aula para meus alunos. Eu não ganho mal. A praga é a quantidade de despesa que eu tenho. Que aí o dinheiro vai todo embora. Se o cara pagasse as minhas despesas, ele podia me pagar bem pouquinho, só para achar graça. Eu não quero nem saber quanto você vai me pagar. Paga todas as minhas despesas, banca meus 2 filhos e tudo. Banca lá os moleques, banca eu, tal. Menino, imagina, homem. Ou coisa que come é homem. O pessoal diz que filha mulher dá despesa. Filha mulher é barato. É barato porque roupa não se come todo dia. Agora, atenção, rapazes, vocês são um peso na vida da família de vocês. Porque come o dia inteiro. Então é um negócio impressionante. Imagina, a pessoa ganha até bem, mas espera aí, parte do que ganha vai para a rede de supermercado. Vai para restaurante, que depressão. Aí a pessoa diz, poxa, eu ganho bem, ganho. Vou pagar para o supermercado. Eu já pensei, puta, eu devia ter sido mais inteligente. Eu podia ter casado com um dono de mercado. Pelo menos essa parte eu tinha me livrado, mas fui burra, né? Então tem que trabalhar e dar para o mercado. Enfim. Se eu chegasse com um cara e dissesse assim, olha, você pague todas as minhas despesas e me dê um dinheirinho para achar graça, tava jóia. Como isso é contratado, isso é salário. E pode ser salário, meus amores, vale refeição. Vale refeição contratado é salário, tá? A única coisa que não pode ser salário é droga, bebida alcoólica, assistência médica odontológica, seguros e vale cultura. Isso, e previdência complementar também. Isso não pode ser salário nunca, tá? Mas os outros bens todos podem ser salário. Carro, casa, roupa, sabe? Sutiã, mulherada, a gente já não podia contratar e dizer, você vai comprar meu sutiã? Ô, praga, cara, me dá uma depressão toda vez que eu vou comprar sutiã. Porque, pô, não é uma calça, é um negócio desse tamanho, né? Eu não estou comprando um vestido. Aí a pessoa diz, tá ótimo, comprei 100 e pouco de reais. Eu digo, gente do céu. E eu não estou falando de grife, hein? Porque se for falar de grife, aí o negócio é piorado.
Aí a depressão é já para suicídio mesmo, é óbito. É desgracenta, é pior. Negócio ingênuo e um preço absurdo. Já poderia contratar, olha, paga aí, né? Organizado. Beleza. O que eu posso descontar de salário? Eu posso descontar de salário o dano que o empregado causa. Dano doloso, desconto e pronto. Dano culposo precisa de previsão no contrato de trabalho, ok? Dano doloso, furto, depredação, desconto e já era. Dano culposo precisa de previsão no contrato de trabalho. Além do dano causado pelo empregado, todos os descontos previstos em lei, imposto de renda, INSS, contribuição sindical, empréstimo consignado, todos esses eu posso descontar. Previsto em norma coletiva, contribuição assistencial, clube de serviço, farmácia, pode descontar. Pensão alimentícia e adiantamentos salariais. Beleza. Último item que eu quero abordar com vocês de salário. Item para mim na prova de amanhã. Equiparação salarial. Se não tiver, não precisa me vuduzar, porque eu tenho filho para criar e neto para esperar. Certo? E muito amor ainda para viver. Então não me vuduzem. Ainda mais agora que eu estou apaixonada. Rapaz, eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estado, olha. Mas eu cheguei. Pois é, assumi. Mas, vamos lá. Os alunos ficam tudo querendo xeretar a vida da professora. Veja. Vamos lá. Não, eu quero que chegue outra coisa. Negócio de flor. Vamos. Não me desconcentre. Vamos lá. Olha só, equiparação salarial. O que o empregado tem que ter para pedir equiparação salarial? Ele precisa ter igual empregador, igual região metropolitana, que é a mesma localidade, e igual, preste atenção, função. Serviço é igual função. Função são iguais tarefas. Igual perfeição técnica, igual produtividade. Tá? Isto aqui ele precisa ter para dizer, eu sou igual àquele, ele ganha mais que eu quero ganhar igual a ele. Tá? Fora disso, o empregador pode dizer assim, ó, não tem equiparação por 3 coisas. Eu tenho plano de cargos e salários homologado. Não tem equiparação. O paradigma é trabalhador readaptado por deficiência física ou mental. Não tem equiparação. E o paradigma já executava aquela função mais de 2 anos antes do autor passar a executá-la. Aí também não tem equiparação. Tá? Presta atenção, quem tem que estar mais tempo na função é o paradigma. O autor também é chamado de paragonado, porque é italiano. O autor também é chamado de paragonado. O autor, chegando antes para fazer a função, não há como ele não ter direito à equiparação salarial. A equiparação vai ser justamente ele ganhar o salário igual ao do outro. Óbvio que se ele ganha menos, ele vai ganhar diferenças salariais. E essas diferenças têm que integrar o salário para repercutir em tudo. Ok? Jornada de trabalho. De jornada, a gente tem que lembrar o que é jornada. Tempo trabalhado, tempo à disposição, tempo que eu ando da portaria da empresa até o meu local de trabalho, superior a 10 minutos, é jornada de trabalho. A regra da jornada no Brasil, 8 horas por dia, 44 horas semanais, só que tem 2 que estão fora. Tudo de revezamento, 6 horas por dia, 36 horas por semana, exceto convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Convenção e acordo valem por até 2 anos. São normas coletivas autônomas porque decorrem da negociação coletiva de trabalho. Tá? Fora o turno de revezamento, vai existir as jornadas especiais. De bancário, de médico, de advogado, de uma série de pessoas. O que eu preciso gravar de jornada? O que nós temos hoje de jornada? Eu vou na alteração recente. Eu penso que a questão vai cair em cima daqueles 5 minutos. E vou justificar por quê. Nós estamos com uma súmula nova, que é a 449. Esta súmula nova, ela fez com que a súmula 366 fosse alterada este ano. Então, além da súmula nova do ano retrasado, eu tenho a súmula 366 este ano. Tudo dizendo sobre o que eu vou te falar agora. Presta atenção. Empregado pode chegar até 5 minutos atrasados ou 5 minutos adiantados na entrada e na saída, que não pega nada. Não pega nada. Nem dá hora extra, nem dá atraso. Ok.
A gente sabe que se o ponto for britânico, ele não vale. Ponto britânico, pontual, pontualíssimo, tem presunção relativa de que não é verdade, de que é falso, de que é picaretagem. Então, o empregado chega até 5 minutos adiantados, até 5 minutos atrasado, ou até 10. Está valendo? Está valendo. Norma coletiva pode mudar esses 5 minutos? Não. É isso que eu acho que vai ser a pergunta para vocês. Norma coletiva não pode dizer que a tolerância é de 10 minutos, ou 15 minutos, ou 30 minutos. Isto era o OJ 372, e agora é a súmula 449, tá? Esse aspecto dessa possibilidade de norma coletiva, ela tem a ver com o que a norma coletiva pode fazer para ferrar a vida do empregado. E para ferrar, ela só pode fazer 3 coisas. Reduzir salário, inclusive o salário mínimo, mas no caso de reduzir o salário mínimo tem que ter redução proporcional de jornada, turno de revezamento e compensação de horas. Só isso. Nosso tempo acabou, a gente vai ter que dar um intervalo. Eu vou chamar a professora de processo do trabalho para vir dar aula para vocês, ok? Até daqui a pouco.